amigos da Rede Boto, hoje é o André Liberato. Meu Deus. É isso aí. Valeu. Vocês falaram que eu tava com a cara do Galvão Bueno, pô. Eu já mandei Rede Boto. Botão Bueno. Pode isso, Arnaldo. Rede Bote. Pior que nada disso é combinado, né? Aí o cara começa dessa forma, tipo, já quebra geral, assim, não precisa nem o que falar depois. Mas, enfim. Liberato, valeu, cara, por ter aceitado o convite, a gente conseguir aí fazer nossas agendas. A gente que agradece. Um prazerzaço aí a gente bater esse papo. Bom, cara, eu lembro, só um comentário rápido. Eu comecei na área gráfica fazendo curso de aprendizagem no Senai, isso em 97. Nossa. E o André Liberato era ali, professor, instrutor, enfim, numa das dependências do Senai ali, né? Eu lembro. Faz tempo isso, hein? Faz tempo, cara. Olha, eu vou dizer. Estamos entregando a idade aí, né? Nossa, totalmente. Eu ia até tentar dar uma disfarçada, falar que o cavanhaque era assim, a questão de charme e tal, não sei o quê, mas já era, entregou. Não tem depois dessa já não, foi, né? Não tenho nem o que argumentar, de forma alguma. Tem jeito, vamos embora. Bom, antes de começar, só mencionar aqui os nossos patrocinadores, que faz aí o Printcast acontecer, a Top Coat, Soluções em Vernizes, a Cor e Processo, que na semana passada teve um episódio, certo, Robson? É isso aí. Tá lá no YouTube, falando um pouquinho da Cor e Processo, já teve da Top Coat também, já teve da Semic, que é nosso outro patrocinador, Papiros, episódio está no forno, logo mais para frente vamos ter esse episódio da Papiros também no YouTube. Eurostar Duplicop, logo também o episódio está aí no forno, né? Mas logo está indo pro ar. E a Croma Microcapsulado, que também tem um episódio ali no YouTube falando um pouquinho dos produtos. Enfim, vá no YouTube ali para conhecer um pouquinho mais dos nossos patrocinadores, né, Vagnão? É isso aí, graças aos nossos patrocinadores que a gente consegue fazer nosso programa aqui, convidar pessoas, ter a nossa estrutura. E também queria pedir para o pessoal curtir o episódio aí, compartilhar, mandar nos grupos dos amigos gráficos aí, dos não gráficos. Se gostar do episódio, compartilha. Se não gostar, compartilha com os inimigos também. E é isso aí, vamos embora. Maravilha. Vamos embora. Para começar, Liberato, quem é Liberato, né? Como que começou na área gráfica, influência de alguém, caiu de paraquedas, enfim, dá um overview para a galera te conhecer um pouquinho. Vamos lá, de uma forma muito rápida, antes de mais nada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, como eu já ouvi falar por aí, né? Senhores, o início da carreira, digamos assim, o início das ideias e desejo, foi numa situação extremamente inusitada. Apareceu um folheto na escola municipal que eu estudava, com apenas 5 cursos técnicos que o Senai promovia em São Paulo. E, meu caro, trabalhando no dia a dia ali de empacotador, ou ajudando um final de feira, não tinha muita perspectiva, e o professor de matemática falou, faz um curso no Senai que pode ser bom para você. Peguei a lista e olha só, Osasco, São Bernardo do Campo, Vila Mariana, falei, cara, não conheço nada disso. 14 para 15 anos de idade, eis que surge lá no final da lista Moca. Falei, opa, Moca eu conheço. Resumo, fui para o Senai Teobaldo simplesmente porque era o menos longe de casa. E daí começou. Curso técnico, quando eu estava no final do curso técnico, praticamente para me formar, naquela modalidade antiga ainda, né, que tinha equivalência com o ensino médio, que era o colegial, eu descobri que o meu tio, né, irmão da minha mãe diretamente, meu padrinho de batismo aí, ele tinha sido impressor flexográfico, uma gráfica ali na região da Barra Funda, mas não tinha ligação nenhuma, tá? Então, efetivamente, o lado dos liberatos, digamos assim, eu sou praticamente o precursor na área. Aí meu irmão veio depois, minha filha mais velha também e tudo mais, mas fiz o técnico, gostei da coisa, fui para o mercado, aquela, né, começa a aprender, não sei o quê. Surgiu uma oportunidade de mudar o lado da moeda, passei a ser instrutor na escola onde aprendi, e acabei depois fazendo uma graduação e uma pós-graduação. Então, assim, o resumo acadêmico disso, pelo menos nesse primeiro ponto,
Até porque se deixar eu falo demais mesmo. Então, esse primeiro resumo é por aí. Então, eu comecei no técnico lá na década de 1990, né, por aí, e terminei aí com uma primeira pós. Tento fazer uma próxima, mas, cara, os horários agora ainda não estão ajudando. Mas a gente segue o barco. Segue o barco. Meu microfone tá fechado. A gente Isso. vai explorando um pouquinho aí. Então, foi por uma questão de proximidade que você escolheu o Moca, caiu na área gráfica. Perfeito. E apesar de você ter sido o precursor da família, você já foi um influente, né? O irmão, a filha. Exatamente, isso é fato. Muito bacana, né, Robson? Pô, muito legal. Ô, André, já que você tocou no fato de ser precursor, quem não te conhece não sabe ainda, mas a gente sabe que você é um cara que está há muito tempo no meio de impressão digital. Fato. Então, e muito se fala, o empresário gráfico, vamos dizer assim, o mais comum, ele tem pouca informação ou até nenhuma a respeito de impressão digital. E você teve na área de impressão em folha, agora você tem também com laser, né, toner laser, agora você está no meio da impressão inkjet, você conhece muito disso. Um pouquinho. Eu gostaria, um pouquinho. E tem outro, antes eu quero que você fale do trabalho que você fez para uma grande marca de máquina, não sei se eu posso citar. Você foi um dos precursores, porque os caras não entravam na área gráfica, eles não tinham diálogo com o profissional gráfico. Então, todo mundo olhava os caras como copiadora. Perfeito. Você foi lá, abriu o mato com facão, e hoje os caras são referência no meio gráfico, como impressão digital. Fala disso aí, cara. Tá. Isso daí foi extremamente interessante, cara. Por quê? Pegando exatamente o gancho que você comentou. Falando do lado do Senai, né? O Senai tinha necessidade de se atualizar quanto a tecnologias voltadas à impressão, e não só para a impressão. E existia uma grande marca que a gente não sabe se pode citar, mas, enfim, ao longo do processo, provavelmente vai dar uma vazada, né? Vai. E essa marca, ela não falava com o meio gráfico. Por quê? Porque ela entendia muito do segmento que é o precursor da impressão digital, que era dito como impressão eletrônica, que vem como seu antecessor de copiadoras, e os dois resolveram se unir exatamente dessa forma. O Senai, com mão de obra especializada, querendo adquirir tecnologia, e essa grande marca querendo adentrar ao mercado. Isso foi criado um centro de treinamento lá no Senai da Moca, no Teobaldo de Nigres, que foi um divisor de águas, não só para a área gráfica, mas de conhecimento no Brasil também. E eu falo Brasil mesmo, não é só São Paulo. Então você imagina que, de repente, do nada, você começa com um ambiente de praticamente aí uns 350 metros quadrados de equipamento de ponta, colorido, monocromático, dividido em dois segmentos, onde você já tinha as impressões eletrônicas começando a acontecer, e você tinha a reprodução de originais físicos. Muito bem. Só que isso não foi suficiente, né? A gente sabe que foi evoluindo. Esse local passou por uma reforma, o espaço dele foi dobrado para 620 metros quadrados, e nesse momento as duas empresas já estavam extremamente referenciadas. O Senai por ter tecnologia de ponta, e essa empresa por estar trabalhando com equipamentos naquele momento. Isso a gente está falando de... Aí o Robert mais uma vez fala, puta, não tem como esconder a idade. A gente está falando lá de mais ou menos 2001, 2003, equipamentos coloridos aí na casa de 60 páginas por minuto, fazendo impressão em papel revestido, que era uma outra questão de tecnologia aí que barreirava a coisa. E equipamento monocromático na casa de 180 páginas por minuto em folha. Então isso foi extremamente disruptivo. Mas a gente, né, como fala, vai aprendendo, vai crescendo. Isso não era suficiente também, e a coisa foi evoluindo, e antes pintava-se papel e depois começou
a você ter um cunho muito mais de qualidade, o que começa a gerar muito mais demanda e aceitação do gráfico. Então, em resumo, lá atrás a gente foi mesmo no facão, tendo essa influência de uma grande marca, tá ok? Colocando equipamento no mercado e gerando muita referência, e hoje, quer queira, quer não, é o que o mercado gráfico ainda usa, utiliza, e no local hoje que eu atuo é o maior canal de distribuição e de venda dessa marca no país. Que legal, cara. Que case, hein? É importante a gente falar, porque eu acho que também entrou o seu conhecimento e a sua quilometragem de mercado para fazer isso acontecer. Porque não é só falar academicamente. Sim. Você tem que falar mercadologicamente, cara. E eu acho que isso foi fundamental, né? Você dá um aspecto mercadológico, Isso é verdade. gráfico. Pois é, porque o cara ele tem que olhar para aquilo e falar assim: oh, isso aqui serve para mim? Isso aqui faz sentido. Não apenas do ponto de vista uma máquina, uma impressão, mas Exato. isso cabe. Dentro do meu negócio, isso aqui insere. Isso aqui aplica. Sim. E eu vou completar só um pequeno detalhe nessa fala também. Isso cabe, isso serve no meu negócio, e no início o gráfico ele tinha um sentimento de que as provas dos sistemas convencionais seriam utilizadas dentro do sistema de impressão eletrônica, de impressão a laser. Só que a qualidade desse resultado começou a ficar tão evidente, e a gente teve alguns cases de editoras e gráficas muito grandes que fizeram a aquisição desses sistemas, e com a evolução do sistema e a produtividade aumentando, esses gráficos passaram a interpretar como uma grande possibilidade de produzir de forma digital. Aí foi extremamente disruptivo. Isso a gente já está falando de meados aí de 2007, 2008, quando inclusive teve uma grupa em que se instituiu plenamente a grupa de 2008, que a partir daquele ponto não se voltava mais atrás, e a impressão digital pelo sistema laser até então era algo extremamente difundido, de qualidade, e que poderia aí tocar processos e gerar negócio, verdadeiramente. Pô, eu não sou nativo de segmento digital, né? Mas, pô, desde que eu dei um spoiler no começo aqui, quando eu entrei no Senai, pô, o André já tava lá. Então, com certeza, aí tem muita história, muitos cases, muita coisa para estar contando para nós aqui. A gente tem a oportunidade, né, Robson, de conversar com o Liberato, principalmente de forma presencial, forma pessoal, quando tem eventos, júri. E o Liberato é aquele cara que é extremamente crítico ao analisar um produto. Cara, de verdade, lógico, lá é um corpo jurado, todos nós somos críticos, né? Mas é normal você ter perfis diferentes de jurados, né? Você faz parte, ninguém é igual a ninguém. E o André é aquele cara que, ele é ali no detalhinho, velho. E eu fico falando, mano, esse cara é diferenciado, é sério. Esse cara tem muita coisa pra contar. É bom isso, cara, é super bom. E, André, tu deu aquele overview de começo, óbvio, né, dentro do que você puder falar, né, falar um pouquinho da sua trajetória, as empresas que você passou, pô, de repente alguns outros cursos aí que você falou que agora tá sem tempo, né, mas enfim, alguns outros que vocês fizeram e o quanto isso foi importante pro seu desenvolvimento, pro seu crescimento, o que seja. Bom, vamos lá. Então, de uma forma bastante rápida, né, porque senão, como eu disse, tem história para contar. Aproveitando a partir do Senai, né, então, me formei, fui para o mercado, aquele conhecimento que a gente acaba aprendendo de estagiário, faz algumas coisinhas não corretas, né, e vai aprendendo. A instituição me chamou, fiquei lá um período, mas chegou um momento também que aquele ambiente, eu estava querendo alguma coisa a mais pelo ponto de vista conhecimento. Não que eu não conseguisse, mas ele estava atrelado a uma determinada marca. Então, em meados aí de 2007, 2008, que foi exatamente naquele momento disruptivo, uma outra marca de fabricante de impressoras a laser, uma marca japonesa, acabou me convidando para que eu tivesse uma missão, assim, de certa forma, muito difícil.
Eu entrando no departamento técnico, essa empresa querendo se fortalecer no mercado brasileiro, mas o departamento de marketing não tinha a visão do mercado gráfico. Muito bem, então foi nessa hora que mais uma vez veio o desafio de unir, e aí eu consegui, juntamente com uma equipe, que inclusive eu falo para todo mundo com quem eu posso conversar, eu tive uma oportunidade, e por que não a sorte, de trabalhar com uma equipe. Nós éramos em torno de 8, 10 pessoas, tanto da área técnica quanto a área de marketing, que conseguiu unir forças e dar uma sequência. E hoje vocês sabem aí de um case que existe no mercado brasileiro dessa marca japonesa. Muito bem, algumas mudanças, desafios, novidades. Saindo dessa marca japonesa, eu fui trabalhar em uma revenda e voltei aos primórdios da marca americana com quem eu trabalhava, né? E aí por aí vai. E nessa revenda eu tive a oportunidade de conhecer um mercado que até então era diferente para mim, um mercado de alta produção, em folha. Alta produção que eu estou falando, 12, 15, 18 milhões de páginas impressas mês. Aí isso não estourou. A bolha simplesmente ela ampliou e se expandiu. Novos desafios, mas aí o que acontece? A gente acaba ficando um pouquinho cansado, né? Então tem um pequeno viés, mesmo no lado da impressão, que eu fui descobrir o mercado de identificação, impressoras térmicas para produtividades gigantescas. Então, um exemplo rápido e um case, neste fabricante, ele foi o precursor, na marca Pirelli e Michelin, a fazer a identificação daquelas etiquetas que você encontra no pneu. Então, foi um case, assim, extremamente interessante. E essa empresa depois acabou fazendo a compra da Pracolar. E por aí vai. Muito bem. Aí a gente fala, meados disso, o que eu quero? Foi nesse momento que uma outra empresa japonesa, que aí no caso saiu do país, me chamou para desenvolver equipamentos de médio porte com cor especial. Que aí a gente acaba falando, porque como a empresa já se desligou do país, então a OKI me chamou. Senhores, quinta cor de toner em linha, com branco, você podendo imprimir branco embaixo da cromia, ou podendo imprimir em cima da cromia para impressão espelhada, isso daí foi outro momento disruptivo da vida. Só que, né, terminando essa linha, a OKI acabou saindo do Brasil por conta de pandemia e essas situações que, quer queira, quer não, o empresário precisa analisar até onde é interessante. E a partir disso, saindo da OKI, eu vim para onde eu estou hoje. Hoje eu estou na Gomac, que é o maior canal de distribuição daquele fabricante americano de impressoras, precursor desde o início. E, cara, a partir de agora, eu acho que eu cheguei num ponto de que o limite é o que quem estiver na minha frente no momento da reunião e negociação vai determinar. Então, brincadeiras à parte. Se vocês perguntarem alguma coisa a respeito do que existe hoje de solução que eu estou começando a trabalhar, aí responde sua pergunta, Robert. Por isso que o tempo acaba ficando escasso. Mas completando, cara, curso de gestão, curso de qualificação, curso de liderança para que você consiga desenvolver junto ao gráfico e até o chão de fábrica, isso são informações primordiais que o camarada tem que ter. Não tem jeito. Tem que ter. Não tem Bacana. Jeito. André, antes da gente falar dessa parte de resultado e das marcas, eu queria voltar num ponto que a gente deixou escapar agora há pouco. O Robert falou que a gente encontra com você nos prêmios, nos júris e tal. Você é visto como um cara bastante criterioso. Hoje, você está na comissão de estudos do Prêmio Paulista, você é um dos jurados mais respeitados dentro do Prêmio Pini, e você está sempre em outros. Como eu queria que você falasse, ainda, embora a gente já tenha tocado no assunto,
tem muitas pessoas que eles não sabem como é o prêmio, eles não sabem o quão isento tem que ser o jurado, a postura. Eu queria que você falasse disso, cara. É importante a gente falar, porque a gente se doa, né? Ninguém sabe, tá? A gente dá de 1 a 2 dias que a gente poderia trabalhar, né? Vender para o cliente, a gente dá isso para o mercado para ajudar a construir cada vez mais um prêmio maior. E, cara, a gente teve um monte de reunião fora de horário de trabalho. Fala disso aí, antes da gente voltar naquela marca que daqui a pouco eu vou pedir dinheiro para ela. Boa. Vamos lá. E isso é algo, Robert, Wagner, que eu preciso ser ligeiramente sentimental. Quando se toca no assunto prêmio de excelência gráfica, é um momento em que eu viro a chave e falo o seguinte: cara, se eu aprendi e me ensinaram a ser criterioso, eu preciso levar isso adiante. Ponto. Quando a gente acaba se doando, e por que eu acabo, às vezes, me doando muito mais? Cara, é uma satisfação gigantesca quando você pega o impresso de um cartão de visita a um livro de arte. Quando você pega o impresso promocional, ele tendo conteúdo variável ou não, ou de repente você está de frente de um kit, você não pode analisar tudo do mesmo jeito. Você tem que ter os seus critérios e saber quais são as dificuldades. Eu me recordo, e aí eu preciso contar um caos muito rápido, que é o seguinte: lá atrás, uma determinada marca, olha que a gente vai tendo experiência e vai aprendendo a dosar as palavras, né? Uma marca fabricante de amido de milho, de embalagem com fundo impresso em amarelo e preto, tinha uma excelência gráfica gigantesca perante uma caixa de panetone com uma série de artifícios. E eram atrativos. Só que elas estavam inscritas na mesma categoria. Embalagens semi-rígidas. E aí você começa a analisar de que maneira. Hoje, coincidentemente, falando com um colega de área, o Moser, inclusive, Moser, abraço, porque hoje a gente arrebentou. Meu caro, eu penso da seguinte maneira: todo mundo merece 10. Só que, o que aconteceu naquele impresso para que ele não tenha uma boa dobra, um bom vinco, falando de embalagem semi-rígida, um bom ponto de cola, o encaixe das abas, porque a gente tem essa oportunidade de ver a embalagem aberta e poder fechá-la e abri-la. Então você entende ali o que é uma dobra. Então isso é o que faz a diferença. Quando você pega um livro, senhores gráficos, me desculpem o comentário, custa tão caro você fazer a troca de uma faca na sua guilhotina para não dar um dente no corte do livro. Poxa, às vezes você está fazendo a impressão de uma tiragem de um livro aí que passa de 5 mil. Cara, aquilo ali vai reverter. Mesmo que seja uma capa flexível, mas a cola está bem aplicada, o vinco da capa está legal, você consegue abrir o livro e ele permanece aberto, ou infelizmente por um aproveitamento de papel que acabou passando batido, a fibra do papel está ao contrário, e quando você abre o livro, automaticamente ele fecha. Pronto, Robson, te respondi. Entendeu? O cara vai, faz o trabalho inteirinho, na hora de tirar a nota 10, ele vai na faca e pá, mata o trabalho. Perfeito, então, pequeno. A gente que é especialista vê isso daí, a gente trabalha com isso a vida inteira, então a gente vê e já percebe, tipo, é um defeito crítico. O público em geral não vai ver, mas, pô, fica feio, estraga o trabalho, ia tirar 10, o cara tirou. Mas aí eu vou te perguntar, imagina que, por exemplo, ao lado desse livro,
tem um concorrente dele exatamente com as mesmas características, só que, por exemplo, o camarada, na hora de fazer o corte, a faca não tinha dente. Pronto, você tem um diferencial. Então, isso, Robson, e Robert também, né? Isso vai fomentando informação, critério e vivência. E hoje, cara, aproveitando o momento, sem falsa modéstia, cara, eu sinto um prazer enorme. Então, assim, é prêmio paulista, é prêmio gaúcho, catarinense, do Centro-Oeste, cara, é prêmio de outras áreas. Então, hoje eu me sinto um cara privilegiado por isso, porque exatamente, e faz com que você tenha um conhecimento, porque os impressos são diferentes, os camaradas que estão ao seu redor, putz, você vê isso daqui, olha o que está acontecendo. Então, a gente tenta sempre não influenciar o outro, mas às vezes surge uma dúvida, então é nessa dúvida que a gente aprende. Então, cara, critério acaba sendo para mim, por esse motivo aí, o primordial. Cara, e só estendendo sobre o assunto, é uma baita oportunidade para nós, jurados, né? É uma baita oportunidade ali de networking, de conversar, de, pô, interagir sobre aquela peça gráfica, de, pô, às vezes, eu lembro um caso, de novo, né? Cada já tem um perfil. Eu lembro um caso de, acho que era um catálogo de joias, não lembro, que tava com fantasma mecânico, fantasma químico. E tinha pessoas que não sabiam que era fantasma químico, porque às vezes era um design, enfim, para ele às vezes até era alguma coisa da arte em si, né? E, cara, e as pessoas, né, uns entendiam de um jeito, outros de outro, até que alguém falou, pô, vocês viram isso daqui? Aí teve ali uma junta ali, pô, isso aí é fantasma, é químico, pode acontecer por causa de... Aí sim que todo mundo entendeu que aquilo era um problema. Né? E quando eu digo todo mundo, às vezes o design não entendia, às vezes um cara de pré-impressão não tinha um conhecimento daquilo, Sim. enfim. Então essa é a oportunidade dessa interação, de troca de ideia, que é riquíssima, é super valiosa, cara, é bom demais. Isso é verdade, é mesmo. É bom demais. Demais. Pô, fantasma químico parece nome de personagem de episódio do Scooby-Doo, né? O fantasma químico. Ô André, ó, diga lá. a queima-roupa, porque eu não falei com os caras. Você já está convidado para participar do conteúdo de prêmios do Printcast. Cara, não importa o que acontecer, você vai estar nesse rolo com a gente, nesse caldo aí, tá? Tá bom. A gente nem sabe o que é, mas você tá convidado. Estamos sabendo agora, mas você está convidado. Mas você está convidado. Eu vou quebrar o galho e convidar esses dois aí, Vou encarar. Aí, os fofuchos. O André. Diga. Tava pensando aqui cá com meus botões aqui. Essa dita empresa aí, que tinha um espaço lá junto do Senai, que eu fiz o técnico, né? Acho que eu entrei, se não me engano, exatamente nessa época também. Tá. Ela é conhecida assim, tipo, paralelo à Gillette das fotocopiadoras, alguma coisa assim? Pensando aqui. Boa, é isso daí. É isso daí. É aquela quando você vai fazer uma fotorreprodução, o tópico não tá como fotorreprodução, entendeu? Tá... Exato. Algumas pessoas também chamam de cópia eletrostática. Mas é exatamente isso daí. Cara, só fugindo um pouco, isso mostra, independente de qualquer coisa, isso mostra a força da marca, né? Não, a gente tem tantos outros exemplos aí, o Liberato, ele se conteve para falar, eu nem lembro mais o que ele falou, mas de uma embalagem amarela. O que é mesmo? Isso, um fabricante de amido de milho com a embalagem amarela. Cara, tem uma que é conhecidíssima, é que também tem outras, não tô falando só de amido de milho, a gente pode pegar de outros produtos que é tudo, você olha numa gôndola, aquele produto tipicamente é azul, todo mundo vai procurar azul. Cereal matinal. Para se diferenciar, Cereal matinal é um deles. É isso, e tem ali uma questão de marketing por uma certa cor igual, parecida, que induz a comprar. Aí tem aquele que fala que não, quer se destacar na gôndola, mas você, obviamente, tem que se posicionar muito bem ali para você realmente se diferenciar, não só a cor. Mas você pega isso aí, esse amido de milho, cara, tem um monte da cor amarela. Mas tem uma que é conhecidíssima, né? E que a gente não tem esse cuidado que você tem. Fala literalmente o nome da marca mesmo. É isso, cara. É normal. A gente vai aprendendo isso por conta dos prêmios. Faz parte. Mas eu já quero dar um recado, viu, Xerox? Se você botar a mão no bolso, a gente muda o compliance, cara. A gente abre os braços para você chegar aqui como patrocinadora.
É só chegar Boa. e abraços abertos. A gente conversa. Tem uma FESPA aí para acontecer, então, quem sabe? Tá Semana que certo. vem, né? Semana que vem, né? Semana que vem, semana que vem. Semana que vem. André, queria te fazer uma pergunta. Eu que sou um cara que gosto muito da área de tecnologia, sou meio aficionado por tudo que tem a ver com tecnologia. Se pudesse dar uma explanada rápida, um overview aí de como a tecnologia você usa ela no seu dia a dia. O que tem de facilidade, o que se aplica no seu dia a dia em relação à tecnologia. Você pode... Bom, falando de impressão, certo? Bom, a primeira coisa, Wagner, é o seguinte. Você hoje consegue produzir de uma forma muito rápida produtos dos mais diversos tipos e numa qualidade que eu arrisco dizer para você que, dependendo do sistema convencional que você queira confrontar, eles estarão páreo a páreo. Ou, se você tem uma agência, um designer que tem aí uma possibilidade de criação um pouco maior, você tem duas tecnologias que podem se converger, mais uma vez, e essa é uma palavra que eu uso bastante, e pode se unir para que você gere um produto diferenciado. Então, o que isso a gente usa no dia a dia? Meu caro, infelizmente, mas faturas que você recebe são através da tecnologia de impressão digital, a laser, ou agora, a partir de um pequeno tempo para trás, em jato de tinta. Livro que você consome hoje em prateleira, por incrível que pareça, o digital já tem uma penetração bastante interessante. Material promocional, mas o promocional pelo ponto de vista de divulgação de marca, ou também que você tenha produtos sazonais. Tudo isso a impressão digital pode contribuir de uma forma gigantesca. Por quê? Mesmo que você tenha alguns limitadores de formato, e brincadeiras à parte, fazendo aí já dando um spoiler, para quem tiver a oportunidade daqui a alguns meses de ir à Drupa, a gente sabe no bastidor que vocês vão ver equipamentos lá de formato de papel e impressão digital a surpreender, tá? Qualidade. Então a gente começa a entrar na questão, Wagner, como você comentou, de embalagem, cara. Então você precisa de uma embalagem que possa te atribuir de tal maneira e o resultado extremamente vantajoso, criterioso e de qualidade. Vou aproveitar um case que estava conversando com o Robson há dias atrás. Meu caro, pensa numa embalagem de cafeteira elétrica, essas cafeteiras de cápsula, tá? Numa qualidade de impressão em jato de tinta, num formato que a gente está falando de um formato aberto de praticamente aí, acho que uns 950 por uns 800 milímetros. E a máquina imprimindo numa qualidade fotográfica assim que é de cair o queixo. Entendeu? Então, cara, promocional, a divulgação, a informação, transacional, leitura, cultura, arte. Wagnão, desculpa a ousadia. Não tem mais limite. O segmento que você desejar usar, o digital, já tem solução para isso, independente de marca, tá? Então, resumindo a sua pergunta, onde pode usar? Em tudo, cara. Vai ser o limitador o quê? O quanto isso vai custar para produzir. O desejo é produzir ou o desejo é expandir? Na minha opinião, hoje, esse é o limite. E um detalhe, tudo isso com tecnologia já no Brasil, tá? Não estou falando de mercado externo, não. Show de bola, obrigado. E Liberato, eu não sou nativo digital, então hoje você tem várias estruturas de creio eu, né? Estruturas de equipamento, tecnologia que te permite fazer impressão em os mais variados tipos de substratos, né? Sei lá, vidro, metal, madeira, não sei. E isso vem crescendo e crescendo muito no mercado brasileiro, né? Que você falou, pô, não é só lá fora, aqui tem de monte. Vai ter a FESPA aí, creio eu que vai ter bastante coisa nesse sentido, né? Inclusive, né? Eu vou misturar um pouquinho das duas últimas perguntas, né? Que o Robson comentou
sobre a questão de premiação, o Vagnão falou de tecnologia, e aí tentando fazer um paralelo isso daí, né? Cara, quem participa de prêmio? Só quem tem uma baita tecnologia, ou aquele cara que não tem aquela baita tecnologia, pode participar de um prêmio. Quais são, assim, já que você faz parte da comissão de alguns prêmios, de qualquer que você faz parte da comissão, de São Paulo? São Paulo, isso. São Paulo. A comissão de estudo de São Paulo. Tá. Pelo menos por enquanto, né? Vai que alguém resolve. Sim, não, fala comissão de estudos. Aí jurados tem os outros regionais, outros estados, tem o PIN, né? Enfim. Quais são os critérios básicos, cara, que você acha que uma empresa tem que ter para inscrever? Os critérios básicos do produto impresso mesmo, né? Para estar inscrevendo e estar participando no sentido de estar literalmente com chances de ganhar, né? De concorrer. Cara, já estar lá eu acredito que para aquela gráfica é um prêmio, tá concorrendo com tantas outras empresas, tantos outros impressos, enfim, né? Mas para ir afunilando ali, chegar entre os 5 melhores, até mesmo estar conquistando, né? Quais são esses critérios básicos que a pessoa tem que ter de cuidado antes da inscrição? Voltando meio passo. Qualquer empresa, de qualquer porte, com qualquer tecnologia, pode ganhar o prêmio. O que você precisa? Vamos lá. Situações básicas. Se você tem um processo convencional de impressão, que você tem um bom arquivo, que você tem uma boa forma gravada, seja ela plano, relevo, encavográfica, tanto faz, e você ter critérios de controle do seu processo. Robert, desculpa a ousadia, isso é o básico. É uma chapa bem gravada, um clichê bem revelado, uma tinta com densidade boa. Não importa a marca, claro, produtos que você tem, matérias-primas que você tem maior qualidade, eles com certeza vão ter um custo diferenciado daquele que está na média. Mas se você tiver a matéria-prima controlada, poxa, eu preciso montar um laboratório de tinta? Não, meu caro, determina o seu padrão. Isso também é outro ponto. O padrão que você determinar a ser reproduzido, isso é de conhecimento aberto, tá? Você consegue. Agora, o primordial também é o seguinte, você ter uma equipe produtiva que saiba o que está fazendo. Então não adianta, de repente, o camarada abusar na pressão de rolo, ou abusar na qualidade da tinta, a densidade muito alta, fazer uma lavagem de equipamento de uma forma inadequada. Então, estou falando de processos convencionais. Na hora do acabamento, aquilo que vocês deram risada. Meu caro, faz uma avaliação direita da sua guilhotina. A guilhotina está com dente, não está com dente. Na hora de elaborar um vinco, como que você está elaborando esse vinco? Tá? De uma maneira convencional, que a gente sabe que muita gente faz, né? E vai lá e compra uma faca bem feitinha e tudo mais. Veja a pressão das lâminas, não exagera na pressão. Então, assim, alguns critérios que, na verdade, deveriam ser essenciais, às vezes se perde. E, claro, todo trabalho é diferente um do outro, isso daí todo mundo sabe, mas trate cada trabalho, cada job, como sendo aquele para você ganhar o prêmio. Dê atenção. Às vezes a falta de atenção é que faz um produto inscrito não ser merecedor de uma nota mais alta, cara. Sim, sim. Eu vi uma frase uma vez e eu concordo 100% com ela. Ela fala, a forma que você faz uma coisa é a forma como você faz todas as coisas. Então, se você faz o básico bem feito, qualquer coisa, qualquer tarefa básica bem feita, você vai tender a fazer todas as tarefas e trabalhos, enfim, tudo bem feito. Tudo com mesmo, com qualidade. Perfeito, é isso aí. E só duas coisas, se me permite, Liberato. Claro. Você tem hoje tecnologia de máquina ali, que você tem todo um controle, se tiver uma variação de densidade, ele já corrige automaticamente, né? Você tem máquinas que não, tá tudo certo. É o que você falou, não importa a tecnologia do cara. Pô, tem que fazer o básico muito bem feito, e hoje em dia, geral, o básico muito bem feito, você tá melhor que muita gente. E aí, cara, aquele cuidado, né? A gente sabe que ao longo da produção, pode ter uma boa variação dentro de um range, pode dar um carocinho, alguma coisa, né? Normal. Tira aquele modelinho, às vezes você vai ter que mandar para o seu cliente, dependendo da situação, mas aquele modelinho já deixa guardado, para quando tiver as premiações, você tá com aquele modelinho que você,
Você sabe que lá naquela 100 folhas tem diferença nenhuma, tá tudo perfeito, não tem uma variação para mais, para menos, não tem um caroço, não tem nada. Faça isso, né? Não vai, pô, é o prêmio, vamos sair pegando peça aí sai lá pegando. Por mais que você teve todo o cuidado do mundo, talvez você vai pegar justo aquela que deu um desviozinho, aquela que tá com um carocinho, enfim. Um pequeno detalhe, exatamente no que você falou, Robert. Todos nós, né? Nós 5 aqui, quem estiver ouvindo, nos assistindo e tal, aquela coisa toda. Não tem no dia a dia um trabalho que você fala assim, meu, esse ficou... Pega uma amostra desse cara. Pega uma amostra desse cara e coloca ali, ó, do lado. Tenha a cultura de, na sua empresa, por menor que seja, você ter ali um mostruário daquilo que você fez de melhor, cara. Sim. Isso é o seu cartão de visita, e exatamente essa amostra que você comentou, é essa que você vai, sabe, inscrever, e é essa que você vai receber o mérito disso. Perfeito, cara. Não tem... Brincadeiras à parte, não tem muito o que errar. É que naquela correria, putz, tem um prêmio. Aí vai lembrar do quê? Exato. Sabe, um detalhe. Cara, a premiação acontece, falando, por exemplo, de Pini, né, que é o maior de todos. Você tem a premiação no mês de novembro. Só que tudo o que for produzido 2 meses antes já é válido. Então, aquilo que você produziu em meados de setembro, de outubro, você pode inscrever no ano seguinte. Você não precisa inscrever aquilo que foi produzido a partir de janeiro do ano corrente. E, de repente, no final do ano, impressos promocionais, cara, aqueles, né, final de ano você sempre tem uma preocupação maior em presentear um cliente, ou os clientes vão buscar impressos sazonais. Cara, isso faz uma diferença. Ninguém precisaria ouvir isso, mas a gente dá de dica. Pensa nisso. Cara, quanto tempo eu sinto falta, assim, de uma categoria que são cartões de mensagem? Cara, cartão de Natal, cartão de parabéns, né, felicitações, de seja bem-vindo. Isso a gente sente falta. Por quê? Porque ninguém lembra desse pequeno período no fim do ano. Então, por aí vai, cara. Total. O Botinho também faz parte de comissão, né, Botinho? E uma coisa que vocês falam muito é, pô, cria dentro da sua empresa um comitê ali, um grupo, uma galera que vai ser responsável por isso, né? Para não ficar na mão de uma pessoa ou aleatoriamente falar, ô fulano, pô, tem prêmio, corre lá, pega. Não. Tem toda uma estrutura para participar, nada é o acaso, né? Um exemplo, eu trabalhei numa certa gráfica, ex-gráfica estatal, não vou dizer o nome, vou fazer igual o André, e lá existia uma comissão para o prêmio, para o Pini, principalmente, e a gente tinha um sistema de acompanhamento dentro da produção. Então, os envelopes de OS eram cinza, normal, e tinha uns lá, não lembro qual que era vermelho. Eu acho que quando era urgente era vermelho. E a gente criou um dourado. Dourado era o quê? Que era produto que tinha potencial de prêmio. Então, a comissão analisava, fazia esse produto aqui é legal. Então, quando o saco dourado estava na produção, todo mundo já sabia que aquele produto ali tinha potencial de prêmio. Então, os caras fechavam mais ainda ali. E legal. Deu resultado. Pô, isso é maravilhoso, cara. Não tenho dúvida. Tá vendo? São critérios internos que você começa a gerar e o resultado que você tem disso é extremamente benéfico, cara. Fazendo, entre aspas, o arroz com feijão, cara, o basicão. E, claro, você vai evoluindo, vai tendo melhoras e a coisa vai facilitando. Cara, só da minha parte, para finalizar o assunto do prêmio aí, vou dar um spoiler, da qual eu já estou autorizado a dar esse spoiler, mas também não vou entrar muito nos detalhes, né? A Top Coat, obviamente, tem um impresso ali, tem vernizes que estão nos impressos, né? E nós fomos agraciados, em maio receberemos o troféu na cerimônia ali, agraciados com o prêmio Emba News, como melhor verniz para embalagem. Então, é o melhor que nós estamos muito felizes com esse prêmio que ganhamos. Show de bola, parabéns, parabéns. Mas, ó, apesar de diferente, foi isso. Não era só colocar o verniz lá, tinha que ter um impresso com o nosso verniz. Cara, foi atrás de um parceiro que eu sei que tem aquele cuidado, tem um zelo, que participa de prêmios, então já tem o hábito, velho, preciso de umas embalagens com o meu verniz assim, assim, assado. Mais ou menos nessa linha, cara, e deu certo. É isso mesmo. É a cultura da excelência, né? A gente fala de excelência gráfica o tempo todo e tem uma cultura, então
tem fornecedores, clientes, é como se tivesse uma espécie de uma aliança aí. Eu não posso deixar de citar, a gente está falando aqui de ganhar prêmio. Senhores, tem uma gráfica ali entre Moca e Vila Prudente, que é a Vectra, do Leandro Argemiro. Ele já ganhou Fernando Pini rodando material em sol na bicolor, cara. Isso eu acho sensacional, porque o cara foi e fez toda a lição de casa. Exato. Então, é um baita exemplo. Aliás, vamos convidar esse cara, senhores, para falar de prêmio especificamente, porque eu acho que ele pode trazer muita experiência prática para o empresário que assiste a gente. Nós sabemos que tem vários, né? Exato. Ontem até teve um que falou: assisto vocês, que legal, bacana, já contratei um cara que contratou uma pessoa que foi um queridinho do Printcast. Então a gente está chegando longe, cara. Vamos trazer o seu Leandro para... Cara, outra pessoa que eu pensei, Robson, depois eu falo para vocês aí, mas alguém de acabamento, porque o André falou questão de guilhotina, de corte e vinco, né? Eu não lembro se a gente já conversou com alguém, mas que exploramos um pouco essa parte mais técnica, né? Eu acho que vale a pena. Eu vou dar um exemplo aqui pela Top Coat, né? Base d'água é difícil acontecer, mas o V, ele qualquer desvio no processo, ele tende a quebrar com mais facilidade no vinco. E o que acontece muito no vinco, né? Você tem ali cálculos, né, para a lâmina, a altura entre a lâmina de corte e a lâmina de vinco, você tem cálculos. Você pega um material ali, sei lá, de 150 gramas, dá pra fazer um corte vinco num corchê 150, vai. Você tem ali uma lâmina, depois você pega um cartãozão mais grosso e a mesma distância entre as lâminas, cara, vai dar merda. Então você tem cálculos para isso, né? E você tem materiais de lâmina que tem certa durabilidade. Umas com 20 mil já perde o fio de corte, outras com 40, outras com 80. Não sou especialista nisso, mas eu sei que tem isso daí. E o que acontece quando perde o corte? A primeira coisa que o operador faz, é meio padrão, a maioria das empresas, aumenta a pressão. Cortou, ficou lindo, só que ele aumentou a pressão do vinco também. Sim. Quando ele aumenta a pressão do corte, também aumenta a pressão do vinco, que é onde começa a dar a maioria dos problemas de quebra de verniz no mercado. Mas 80% das vezes tá na matriz de corte vinco, cara. Isso é estatístico dentro dos clientes mesmo. Não só no verniz, mas se o camarada estiver usando o digital, ele vai estourar o toner seco também, cara. É isso. Porque ele aumenta, de repente, ele aumenta a pressão, e aí não esquece também daquela área que vai ser o contra na hora do vinco. Então, se isso também não está calculado de maneira adequada, cara, você estoura todo o processo. É isso, abertura e altura de canaleta para um cartão, para um cochê 150, 180, que eu falei, depois pega um cartão, vai dar merda se você não tiver uma outra... Então, assim, a área de acabamento é uma área extremamente crítica que poucas empresas dão a devida atenção, né? E praticamente, já no final de tudo, né, praticamente, né? Enfim. Exato. Então vale a pena a gente abordar um pouco esse tema mais para frente aí, mano. Tá tudo a perder, né? Você fez um excelente trabalho lá, de impressão e tal, vai tudo bonitinho. Aí o exemplo que o André falou, você vai lá, a faca, e isso é um problema ainda, né, mais ou menos, mas que nem o corte vinco, você acaba com a embalagem, enfim. É por aí. É isso aí mesmo, cara. Não tem dúvida. André, tô vendo várias placas aí na seu cenário. Eu imagino que você esteja no escritório da empresa? Ou Sim. Não, eu pelo menos, por enquanto, não tenho tantas assim. Não é pra pôr, André, é premiadíssimo, né? Mas... Não, aqui é da empresa. Mas mesmo que não seja pro âmbito pessoal, o âmbito profissional de empresas, case, de repente, cara, estamos falando de premiações, aí tem alguma coisa que você possa, que você já comentou aí, né, um pouquinho durante a sua trajetória, o Robson mesmo puxou um tema ali para você, para estourar um pouco mais, mas algo ali que ganhou algum prêmio, da qual você teve diretamente inserido, ou um cliente seu que você participou diretamente ali, através de dicas da tecnologia da máquina, do que a máquina poderia oferecer de recursos, que seja, né, que vale a pena estar comentando até como um insight, até como dica para a galera que tá nos assistindo, hein? Eu já participei indiretamente, porque o que acontece? Eu era de um fabricante e essa gráfica adquiriu um equipamento, tá? E o trabalho que nós acabamos fazendo foi o quê? Foi fazer uma padronização de cores, não era um gerenciamento propriamente dito, tá? Mas era um impresso sazonal, e esse impresso sazonal para... inclusive essa época do ano agora, para Dia Internacional da Mulher, ele tinha alguns apelos de tonalidades de rosa, né?
Então, eu acabei proporcionando treinamento operacional e os operadores acabaram tirando proveito disso e fazendo com que o equipamento tivesse um bom resultado. Isso foi finalista e ele foi finalista de Pine, mas ele, na verdade, foi ganhador de um prêmio regional, tá? No Espírito Santo, e a contribuição acabou indo diretamente para isso. Outros envolvimentos diretos eu acabo não tendo tanto por conta das tarefas que eu acabo desenvolvendo, tá? Mas esse daí foi um case que teve um atrativo muito maior e chegou a render uma premiação regional, sim. Isso foi bem legal. Aí você fala, pô, mas é só rosa? É que tinha alguns detalhes a mais. O papel era especial, ele tinha uma cobertura diferenciada, ele era perolizado, então você precisava... É isso falando de digital, tá? Então você precisava de uma cobertura adequada. E lembrando, o digital para folhas de tamanho padrão do mercado, 1/4 de folha, então a gente está falando de 330 por 480, 482 milímetros, você precisa trabalhar com o sentido fibra, tá? Sempre paralelo ao cilindro de impressão da máquina para que você não tenha rupturas. Só que isso era um impacto na hora de levar o produto para corte e vinco. Então foi exatamente essa informação, esse treinamento junto aos operadores, que nós conseguimos fazer uma inversão de sentido no momento da impressão, que acabou gerando vinco de forma adequada, corte de forma adequada, fechamento do cartucho de forma adequada e acabou ganhando um prêmio regional, cara. Então, é por aí, entendeu? Isso que a gente acaba ajudando no dia a dia. Legal. Então, esse foi um case extremamente diferenciado. Muito bom, muito bom. Tio, eu tô muito satisfeito, cara. Vagnão, não sei o que vocês acham. Alguma coisa mais para explorar aí com o André? De repente, André tem alguma coisa para falar que nós não perguntamos também. Olha, eu estou muito satisfeito e agora a gente já amarrou o André para nosso conteúdo de prêmios. Então, não vamos mais desdobrar esse assunto, porque, para quem não sabe, a gente vai produzir, o Printcast vai produzir um conteúdo com dicas para quem quer concorrer em prêmios. Boa. Dicas para o dono de gráfica, dica para o pessoal da produção. A gente espera, com isso, ajudar a melhorar o nível do pessoal. É a nossa contribuição. Dicas de como selecionar a peça mais adequada, como fazer preenchimentos de formulário de maneira adequada. Exato. Isso faz uma diferença considerável nos prêmios, na avaliação e principalmente o que o jurado vai ter ali como referência para estar julgando isso. Entendeu? Por isso que você... Por isso que você já está escalado para tarefa, bicho velho. Tudo bem. É isso, cara. Isso é bom demais. Cara, pô, André, muito legal. A gente está se encaminhando para o final. Se você tiver alguma coisa que você queira falar, fique à vontade. A gente gostaria das suas considerações aí. Mas, cara, é sempre edificante ter uma conversa técnica com você, todas as vezes. Bom, primeiro, agradecer o convite é um negócio assim que eu não tenho palavras, sabe, de verdade. A gente ouve, a gente vê. Eu não vou dizer para vocês que eu acompanho absolutamente todos no lançamento, mas 2 dias depois a gente acaba sempre ouvindo. Às vezes aproveita um momento de trânsito, saca um fone, ouve e vê quanta coisa interessante e o quanto já se foi falado. Então, o primeiro agradecer pelo convite é um negócio assim gigantesco e de coração me sinto agradecido e valorizado por isso. Sobre considerações finais, eu diria assim, digamos em uma escala hierárquica, empresário, o potencial que você tem dentro de casa para que você atinja a excelência é fazer o seu dever de casa. Tentar controlar o seu processo. Busque informação, tem muita informação no mercado, gratuita, aberta, tá? Não tente chegar a um atingimento total de excelência se você está galgando pequenos degraus ainda. Isso é uma escala, é uma escada a ser alcançada, tá? Operador, todo dia que você chegar, você tem um trabalho diferente
na mão. Aquilo ali, vão ser um pouquinho românticos, né? Aquilo é o seu ganha-pão, mas você pode fazer aquilo de uma maneira melhor. Você pode trabalhar de forma adequada, né? E o pessoal que envolve toda essa cadeia, então o vendedor, aí é o camarada que vai estar fazendo a logística, cara, muito rápido. Para impressão digital com toner seco, em papel revestido, a gente tem um problema muito grande que algumas pessoas chamam de unha de gato, que é o quê? O camarada da logística, a hora que ele pega o pacote de papel, ele põe na cabeça, a hora que ele vai depositar isso em cima de uma bancada, oh, cara, esquece, marcou. Esse termo eu não conhecia, não. Marcou o papel, acabou a impressão, cara. Não tem jeito. Então, é esse tipo de consideração que eu gostaria de falar para todo mundo. E como o Robert gosta bastante disso, um spoiler, fiquem atentos para este ano, pós-Drupa, a quantidade de tecnologia diferenciada para impressão digital que pode chegar no nosso país. Tá? Então, eu estou falando de equipamentos que não são segredo para ninguém. Tá? Rotativas em jato de tinta para material monocromático, da casa aí acima de 100 metros por minuto. Estou falando de equipamentos em jato de tinta para embalagens em formato B2, também não é segredo no mercado. Estou falando de equipamentos com cores especiais, que se você tiver uma curiosidade um pouco maior, semana que vem vai estar exposto na FESPA, né, aqui em São Paulo, no Center Norte. Então, fiquem atentos para esse tipo de possibilidade de impressão. Porque acabamento, verniz, a gente tem mestre aqui que consegue trabalhar isso e desenvolver situações muito proveitosas e talentosas. Então, poxa, André, você está falando só de investimento, gastar dinheiro. Não, não é isso. Veja em que momento você está, porque mesmo que você tenha um potencial pequeno hoje, você consegue fazer um investimento numa máquina de pequeno porte e tirar resultado disso daí, tá? Então, e você, aluno, busque informação. Não pare no tempo. Se você acha que o curso técnico que você fez é suficiente, cara, não é. Vai atrás de uma graduação, vai atrás de uma pós, de uma especialização, porque conhecimento é sempre bem-vindo e nunca tem limite. Com o estudo já tá difícil. Acho que é isso, tá bom. Né? Se não... Não, André, show de bola, cara, muito bacana. Só um último spoiler. A gente pretende conversar com algumas pessoas. A gente pretende conversar com algumas pessoas que estarão na Drupa. A gente tá com dificuldade aí de agenda, entre outras coisas. Mas certamente conversaremos com pessoas que irão para a Drupa, para passar ali a visão do que viu, né? Comentar um pouco. E o Printcast estará lá de alguma forma. E dentro da medida, a gente não formatou nada ainda, mas a gente pretende estar divulgando alguma coisa, seja na rede social, seja no YouTube, meio que real time, vamos dizer assim, né? Enfim, né? De 4 em 4 anos, temos que aproveitar, né? Exato. É isso mesmo. Bacana, André. Cara, valeu demais. Obrigado, cara, por ter participado. Ô, Botinho, Vagnão, vamos lá. Pô, obrigado. Ô, Zé Pretinho, o que é o André agora? Então, eu tenho duas coisas. Primeiro, preciso dar um spoiler também. Todo mundo está dando spoiler, eu quero dar um spoiler também. Spoiler aqui. O Robson falou a respeito do conteúdo de dicas para prêmio e tal, não sei o quê. E uma dos canais que a gente vai usar é o blog do Printcast. Então, a gente vai estrear um blog do Printcast com artigos, dicas técnicas e coisas interessantes que vão ficar lá para consulta de todo mundo. Então, em breve, a gente vai trazer novidades sobre isso. E é um assunto legal. Outra coisa, 3 coisas, vou aproveitar que eu falei e vou falar. André, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela participação. Só agradeço. Agradecer. Participação muito legal. E com certeza vai te fazer um podcast melhor para todo mundo. E outra, o Robson falou, é verdade, a gente está esquecendo de uma coisa aqui. O que o André é agora, hein? O que ele tá agora, hein? O André é o mais novo queridinho do Printcast. Aí sim. Carimbado. Carimbadaço. Boa. Carimbadaço. Gostei dessa parte aí, legal. Show, André, valeu. Obrigado. Cara. O Vagnão falou do blog aí, tem site, né, Vagnão? Tem tantas outras coisas que gostaríamos de tocar. Nos falta abraço, nos falta tempo. Se alguém quiser
contribuir com o Printcast, para iniciar a parte de backstage, estamos aí para conversar e de repente tentar alinhar e ver algumas convergências, né? Estamos abraçando. Aceitamos ajuda, parcerias, patrocínio, abraço, aperto de mão. Joia. Tamo aí. Galera, valeu. Liberato, valeu, bom demais. Bom demais. Obrigado, pessoal. Até a próxima quinta. Valeu. Valeu. Obrigado. Até.